Oi, meus amores, tudo bom? Seguinte, eu tinha deixado videozinhos para vocês assistirem sobre o período de ditadura militar no Brasil. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, né, para dar uma complementada, porque é um assunto muito longo, é um assunto muito polêmico e tem muita informação aí. Por que tem muita informação aí? O período de ditadura militar, né, ou de regime militar, enfim, tem muitas nomenclaturas para esse período, é o período de história do Brasil que sai de 1964 e migra até 1985. Então, de 64 a 85 é o período aqui no Brasil que a gente considera o período de regime militar, ditadura militar. Por que a gente chama desse período todo de regime ou ditadura militar? A gente chama assim porque foi um período de sucessão de presidentes onde todos os presidentes eram militares, todos eram milicos, ok? A gente vai ter aí 5 presidentes do Brasil, todos eles eram militares. Deixando bem claro isso. Vamos falar um pouquinho sobre as características desse governo. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes sobre quem fez o que, como foi o governo de quem. Isso é outro vídeo, tá? Se bobear, eu vejo se eu faço um videozinho curto para cada presidente, tá bom? Mas aqui vai ser um panorama geral de todos os aspectos da ditadura militar, tá bom? Vai ter aqui na descrição do vídeo o meu e-mail, que eu sempre coloco, e vai ter um link para vocês acompanharem no SlideShare, tá? Para acompanhar o vídeo e acompanhar os slides que eu tô usando para me guiar, porque eu tenho que ter um roteiro, né? Você sabe, o ser humano aqui fica o quê? Perdidinho. Então vamos lá, ditadura militar no Brasil. Por que os militares eles tomam o governo do Brasil em 64? Tá? Esse é o assunto do slide de número 2, que eu vou botar o link para vocês. Então vamos lá. Eles estavam, o Brasil em 64, ele estava passando por 2 grandes problemas. O primeiro problema foi, a gente saiu da Segunda Guerra Mundial, tá? Porque a gente não pode esquecer que a Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45, e com o fim da Segunda Guerra Mundial surgiu um grande monstro no mundo, que era a União Soviética e o socialismo. Esse monstro, esse grande vilão do capitalismo, fez com que o hemisfério capitalista, que foi dividido, né? O mundo foi bipolarizado, a gente já viu isso em Guerra Fria. Se não viu, vai ver, tá bom? Na Guerra Fria, o que vai acontecer? Eu vou ter um mundo dividido em 2 grandes blocos econômicos. Eu vou ter o bloco capitalista e vou ter o bloco socialista. No bloco capitalista, quem lidera? Estados Unidos. No bloco socialista, quem lidera é a União Soviética. E esses blocos econômicos estão disputando território. Estão disputando quem é que vai conseguir mais países aderindo às suas políticas econômicas. Isso está rolando. Tá? A Guerra Fria ela vai durar até a década de 90. Tá bom? Então, o Brasil vive um panorama de medo muito claro, muito simples, por 2 pequenos motivos. Primeiro, a gente é vizinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é aqui do lado. A União Soviética está do outro lado de pelo menos 2 oceanos. De um lado o Atlântico, do outro o Pacífico. Então está bem mais distante do que a gente, do que os Estados Unidos, né, que é no mesmo continente. E nós somos capitalistas, então nós somos do bloco econômico dos Estados Unidos. Mas existe sempre uma ameaça real, na época era real, né? Essa ameaça de que vinham células terroristas, comunistas, esse termo é pejorativo, tá? O termo comunismo é pejorativo porque eles eram socialistas, eles não eram comunistas, tá? Então esse termo, ele vai ser utilizado como algo ruim, beleza? Inclusive é utilizado até hoje, né? Você quer chamar uma pessoa de política, a pessoa política dela é errada, você chama ela de comunista. Bom, isso aí é, ó, resquício lá de trás. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aí esse vilão, esse monstro, com a suspeita de que estaria enviando células terroristas para cá para o Brasil, a fim de converter a política brasileira numa política comunista, numa política socialista soviética. Ok? Com isso, os militares tomam a frente, do tipo, se uma república democrática não dá conta de manter a soberania nacional, de manter a segurança nacional contra esses vilões, a gente dá conta, mano. Taca aqui, ó,
a gente mata no peito em placa. E é isso que acontece. Os militares assumem o poder na tentativa de impedir essa invasão das políticas socialistas comunistas aqui no Brasil, né? Em restaurar a disciplina, a hierarquia, né? Para evitar que isso acontecesse. E existia, né? Os militares, eles têm escolas. Vocês já devem ter visto aí. Escola Naval, Colégio Naval, enfim. Tem, para todas as Forças Armadas você tem escolas. E a doutrina de segurança nacional da Escola Superior de Guerra diz que se o Estado está em perigo, o Exército deve assumir, né? As Forças Armadas devem assumir, porque a premissa das Forças Armadas é a segurança nacional, é manter todo mundo dentro do país seguro. E, na época, comunismo mal, comunismo ruim, comunismo tem que morrer mesmo, tá? E aí acontecem revoluções populares em Cuba em 59, né? Que Cuba se torna socialista, é socialista até hoje, tá? E houve uma revolução em Cuba em 1959 que ligou um pisca-alerta do tamanho do Monte Everest aqui no Brasil. Por quê? Acabou de se formar um país socialista, na época chamado de comunista, vizinho nosso. Cara, Cuba é vizinho da gente praticamente. Porque tem o Brasil aqui embaixo, tem aqueles países ali, tipo Guiana, Guiné-Bissau, aquele troço ali, né? Guiana Francesa, ali tem a Colômbia, não sei o que e tal. E quando tá naquela voltinha do México, Cuba fica ali. Então, de uma distância de um oceano, a gente tá na distância de mar. Diminuiu bastante. E aí, o Brasil entra em pânico, a gente fica em polvorosa achando que nós somos os próximos. E aí, os militares assumem o poder em 64. No slide 3, que o primeiro é capa. Então, o primeiro é capa, o segundo é os motivos que levaram os militares a assumir o poder. O terceiro slide são imagens para vocês terem uma ideia de como foi a tomada de poder dos militares, tá bom? Teve passeata na rua com tanque e tudo, tá? Foi um negócio de louco, foi uma coisa que vocês não têm noção. Eu não estava lá para ver, mas quem esteve, foi um negócio, foi a passeata mesmo, né? Parada, parecia desfile de carnaval, só que militar, exército passando, tá? E a população se sentiu muito confortável no começo. Tem que deixar bem claro que foi no começo. Porque eles estavam com medo da ameaça socialista. E quando os militares disseram, vamos resolver o problema, eles se sentiram mais seguros. Só que essa sensação de segurança vai durar só até a página 2. Tá? Segura esse pensamento aí que ele é importante. Quando a gente passa para o próximo slide, que é o de número 4, ele vai falar sobre as medidas autoritárias que foram tomadas pelos militares nos primeiros anos, ou seja, os primeiros presidentes, tá bom? Não estou falando de presidentes aqui no momento por enquanto. Os presidentes vão ser vídeos separados, cada um com seu respectivo presidente, tá bom? Porque tem muita coisa. Então vamos lá. Primeira coisa que eles vão fazer como medida autoritária, eles vão criar medidas, leis, anexos na Constituição para fortalecer o poder executivo. O poder do Brasil é dividido em 3 poderes: legislativo, executivo, judiciário. O poder executivo é o poder onde fica o presidente. O presidente, ele é parte do poder executivo no Brasil. Então, eles fortalecendo o poder executivo, eles automaticamente fortalecem o poder do presidente. Certo? Então essa foi a primeira medida autoritária. O que é uma medida autoritária? Eles foram lá, fizeram, ponto, acabou. Ah, mas eu quero opinar. Vontade é bom que dá e passa, né, filho? Então a gente está resolvendo aqui o problema. A gente não veio para resolver? Então me deixa resolver. Era mais ou menos nessa vibe aí. Tá? Não era algo que... Vamos lá. Zezinho das Couves dê a sua opinião. Não. Esquece, tá? Eles faziam as medidas, eles faziam as mudanças e é isso aí. Entuba, aceita que dói menos, tá? Quem não aceitasse, você teria medidas muito drásticas vindo por aí, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Vamos lá. Então, fortalecimento do poder executivo para fortalecer o poder do presidente. Primeira medida autoritária que foi tomada
nos primeiros anos de regime militar. Segunda medida, que é aí que a gente vai falar, houveram prisões e tortura de opositores. Poxa, Karen, mas estão falando que isso não aconteceu. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira, porque sim, houveram pessoas desaparecidas, houveram pessoas que foram torturadas, houveram pessoas que foram mortas e até hoje o corpo não foi encontrado, tá? Tanto que eles foram dados como mortos por suposição. Supõe-se que o ser humano está morto porque já tem não sei quantos anos, que não se ouve notícias dele, não se tem nada a respeito dele, não se vê ele em lugar nenhum e não tem nenhum resquício de que esse ser humano ainda caminha sobre o planeta Terra. E aí você é morto, você é dado como morto por suposição. Supõe-se que você morreu, tá? E as famílias estão até hoje sem ter o corpo do parente para enterrar, tá? Então, sim, houveram torturas, sim, houveram prisões, sim, houveram assassinatos. Os porões da ditadura estão lavados de sangue, de cima a baixo, de tudo que aconteceu durante o período de ditadura militar, e é uma mancha, é uma mácula, é motivo de vergonha para as Forças Armadas, e muitos deles nem comentam sobre isso, porque não querem saber disso aí, quer passar uma borracha que não existe, finge que aquilo ali tá no passado, acabou, passou, acabou, chega. Tá, isso é um erro. Porque a gente só não comete a mesma coisa pela segunda vez quando a gente tem ciência de que fez e fez cagada. Tá? E o que acontece quando a gente finge que isso não aconteceu? Quando a gente finge que isso não é verdade? O que tá acontecendo agora, né? A gente tem aí um representante, né? Um líder político. A gente tem que chamar de líder porque ele tá no posto, né? Então a gente chama lá, tem o cara lá, o líder do país, que enaltece um homem que foi decretado um torturador. Um cara que fala que foi decretado, foi confirmado que ele participava e que ele liderava sessões de tortura contra pessoas. E aí o cara fala, não, ele foi o herói nacional. Qual é o sentido de herói? Qual o significado de herói? Interrogação, bota aí nos comentários, tá tudo certo. Tá bom? Isso aí é papo, senão eu vou ficar aqui 3 horas de vídeo. Então, oposição era torturado e preso. Quem se opunha ao governo ia passar por isso aí. Terceira coisa, a suspensão dos direitos políticos da população. Sim, durante o tempo de regime militar, vai ter a suspensão dos direitos políticos das pessoas, dos cidadãos brasileiros. Tá? Por que isso vai acontecer? Porque eu vou ter o surgimento, que é inclusive o último tópico do slide, que é o surgimento do bipartidarismo, ou seja, eu vou ter somente 2 partidos, o Arena e o MDB, para dizer para o mundo que o Brasil ainda é um regime democrático, né? Ainda é um sistema de democracia onde as pessoas votam, então tem 2 partidos. Só que, na hora do vamos ver, as eleições eram adulteradas, eram fraudulentas, então a oposição nunca ganhava, só ganhava o partido dos militares, que era o Arena. A Arena só ganhava, o MDB estava lá para fazer figuração. Outra coisa que ia acontecer era a cassação de mandatos. Políticos que eram contra o regime militar e faziam militância contra o regime militar iriam ter seus mandatos cassados, tá bom? Inclusive a minha profissão no período aí de regime militar era uma profissão muito complicada, porque se eu falasse o que eu estou falando nesse momento, se eu fosse professora na década de 60 e 70, provavelmente eu estaria dando aula para você e havia um candango aqui, um militar, me arrancar daqui e me levar para algum lugar, porque eu estava falando contra o regime, estava falando contra os presidentes militares e falando o que estava acontecendo, tá bom? Muitas pessoas aconteceu isso mesmo. Tinha professor que estava dando aula em universidade, enfim, onde quer que fosse, e a sala de aula dele era invadida, pegava os livros, rasgava tudo, pegava o quadro, apagava o quadro, pegava o cara, levava embora e a pessoa desaparecia, sumia e nunca mais ouvia-se falar dela, tá? Era mais ou menos assim. Então, jornalistas, professores de história, socialistas, sociólogos, antropólogos, essa galera que ia contra o sistema e que ia contra as medidas arbitrárias do regime militar, rapidamente tinham que tomar cuidado com onde vai, para onde vai, o que faz, porque provavelmente iria sumir, iria desaparecer. Indo para o slide de número 5.
que ele vai falar o que é os atos institucionais. Foram 5, tá bom? Então, dentro do regime militar de 64 a 85, houveram 5 atos institucionais, tá bom? O que é um ato institucional? Um instrumento jurídico, né, através do qual os governos militares eles tomam medidas contrárias à Constituição. Constituição qual? A que está em vigor, tá bom? E aí os militares eles davam uma imagem de legalidade a medidas ilegais. Como assim, Karen? Vamos lá. No AI-5, que é o mais falado, que é o mais famoso, inclusive é o mais restritivo, uma das coisas que vai estar lá dentro do ato institucional número 5 é que você tem que estar na sua casa ou fora de circulação das ruas a partir de um determinado horário, que é o que ele chama de toque de recolher, tá? Essa medida, só essa, tá? As pessoas que fossem pegas fora do horário do horário de circulação nas ruas, elas eram presas por vadiagem, até provar que realmente estava fazendo alguma coisa de útil na rua nesse horário. Então, pensa no seguinte, você tem um ato institucional que diz que você não pode sair na rua depois de 10 horas da noite. Estou dando um horário arbitrário, tá? Depois de 10 horas da noite, quem for pego na rua depois de 10 horas vai ser preso. Por que essa é uma lei que fere a Constituição, esse ato institucional, nessa parte, fere a Constituição diretamente? Porque na Constituição tem um artigo que te dá o direito de ir e vir, que é a liberdade de movimento. Você pode ir e vir da onde você quiser e para onde você quiser, independente do horário. Você pode circular de meio-dia à meia-noite, de meio-dia do dia seguinte, independente do horário. Você quer sair de casa às 4 da manhã, às 3 da manhã, às 2 da manhã, tá voltando da baladinha, é um direito seu. É um direito seu andar na rua, sair da sua casa ou de onde quer que você esteja e ir para onde você quiser, independente do horário. Quando eles fizeram o AI-5 e tinha essa cláusula feria diretamente esse artigo da Constituição. Só que como ele era um ato institucional, eles estavam passando uma imagem de legalidade a uma medida ilegal, a uma medida inconstitucional, fora da Constituição. Era para isso que serviam os atos institucionais, para poder colocar uma maquiagem bonita, para ficar assim, cara de rica, linda, gostosa, para uma coisa que era feia e era ilegal e não deveria ter sido feita. É para isso que serve o ato institucional. E aí, vou parar aqui um pouquinho, né, que já tem 17 minutos o vídeo, a gente volta para a parte 2 aí dessa introdução à ditadura militar, e a gente vai parar quando a gente voltar no slide de número 6, bom? Até daqui a pouco.